Roberta, como é que acontece as sextas-feiras aqui do Encontro Extensão? Então, a gente nunca explicou exatamente, profundamente o que é extensão, mas no último vídeo eu falei um pouquinho que extensão é sobre o amor de Deus, que não é sobre religião, que a gente afirma muito isso, que é sobre Deus, não é sobre religião, né? E que é relacionamento, que a gente preza muito o relacionamento, que preza o encontro, mas eu queria ouvir de vocês que estão participando, né? Quanto tempo vocês estão participando, o que vocês estão sentindo, o que vocês estão achando, como vocês se achegaram, o que atraiu, né, para que a gente se encontrasse, o que moveu tudo isso, assim, né? Enfim, fala um pouquinho como que foi o seu encontro com o Extensão. Não, o encontro com a extensão acho que foi no tempo certo, foi no tempo de Deus. A Roberta já tinha me convidado há muito tempo e nunca dava certo, mas o meu coração estava sempre vai ser bom, mas nunca batia uma data. Foi um bate-papo normal na academia, né? Foi um bate-papo super normal. Sentamos lá depois do Nem seu início, treino, né? Falar de algum probleminha e começamos a falar sobre Deus, que é a base de tudo. E começamos a falar. Na verdade, não foi nem sobre extensão, foi falando sobre Foi sobre Deus. Aí depois que ela falou, vai na minha casa, nós fazemos um encontro para discutir a palavra de Deus a cada 15 dias. Vai lá, você tá super convidada. Falei, se eu conseguir conquistar o Auro, né? Eu vou um dia, mas se ele não for também, eu vou dar um jeito de ir sozinha. E demorou, mas eu vim. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. As minhas sextas-feiras. O que acontece? Ela diz assim, precisava conquistar o Álvaro, mas não é assim, aqui. As experiências que eu tive anteriormente não eram legais, entendeu? Eu ia porque ela me convidava, a gente ia em algumas casas de amigos aí, tinha algumas células, em algumas igrejas, a gente ia, mas eu não me sentia confortável. Eu não me sentia bem, eu achava muito engessado o negócio, entendeu? Por quê? Porque era uma extensão deles, mas da igreja deles. Então era um negócio bem engessado, não tinha essa fluidez, essa liberdade que a gente tem aqui de conversar, de trocar ideia. Não era diferente, era papo, acabou, ponta feita e vambora. Segue o que eu tô falando, acredita no que eu tô dizendo. Exatamente, e eu não gostava disso. E eu não me sentia confortável, né? E você não sentia exatamente isso, eu estou discutindo o que Deus deixou, mas a gente não sentia que isso era, que as pessoas se esforçavam para colocar em prática. Faltava verdade. Faltava verdade, faltava acolhimento, faltava... O abraço. Faltava ser sincero, faltava ser de verdade, faltava ser ser humano. Faltava leveza. Leveza, sabe? Você sentir que aquilo era de verdade. Faltava o não julgamento, que assim, você percebia que a turminha que era da igreja mesmo, das pessoas, eram envolvidas, acolhidas, e os que estavam chegando, não. Tipo, vocês são inferiores, sim, por N motivos, mas não tinha acolhimento. Eu não queria concordar com ele na época, eu falei, tem que dar tempo pra tudo, né? Tem que conhecer melhor, não pode julgar, tem que dar um tempo. Mas depois eu vi que até que ele tinha razão mesmo. Gente, ele chegou emburrado, tinha na primeira exclusão. Ele chegou assim, aquela cara de... Você é de onde? Paraense. Chegou tipo, meu Deus, vai ser igual às outras. Não, chegou mais do mesmo, né? Chegou e não ia falar, e falou, não ia falar nada, mas eu vou falar. Isso. Eu vim amarrado. Eu vim contra... Falou. Ele falou, eu vim contra a minha vontade. Contra a minha vontade, Verônica me obrigou a vir. Mas que bom que você sentiu a vontade para ser sincero, porque você vai chegar num lugar... Eu sofro por isso, pela sinceridade. Não, mas aqui ninguém sofre, não. Então, quer dizer... Mas já sofri bastante. Falando o que eu penso, não é mesmo. Não, aqui a gente... Então, sabe o que você não percebeu? Que você se sentiu tão bem ao ponto de você ser você. Então, você foi ganho pelo ambiente. Tá certo. Você se sentiu bem. Tão bem ao ponto de ser sincero, o que é difícil. A gente costuma camuflar a nossa verdade. Verdade. Não é o que a gente faz? Sim. No meio de pessoas Por diferentes, educação. você procura falar o que eles querem ouvir para ser mais Sim, acolhida, para ser né? educado, para ser polido. As pessoas, o adulto está preocupado numa postura de educação. A criança não, você não vê quando eles estão brincando? Eles são sinceros. Sim. Dá licença que eu vou falar, eu vou brincar. Eu creio em Deus, mas só que eu quero jogar meu videogame. E não tem problema, não é verdade? Sim, nós que somos sincero. adultos. Certo. E não muda a fé dele. Aliás, Deus fala, né? Que a gente tem que ser como criança. Tem que ter o coração de criança. O que ele quer dizer com isso? Não é pra gente ser infantil.
Mas pra ter o coração puro, né? Ah, eu sou bravo, eu sou criança, não briga, não xinga, não belisca. Inocência, né? Criança. Tonta, aquela Sim, é verdade. briga, brinca também, né? Faz palhaçada. E se perdoam muito rápido, né? Um grande exemplo das crianças são isso, É né? verdade. Tem as diferenças, brigam, mas elas se perdoam rápido e já guardam estão ali. mágoas, né? Sem mágoas. Não existe mágoa pra eles. Quebra o pau e depois já. Estão se abraçando, se beijando como se nada tivesse acontecido. É Porque um nada grande exemplo pra aconteceu gente, mesmo né? pra eles. Não, passou. E esse pra mim é o maior fundamento, né, da palavra e o intuito da extensão mesmo, de transcender, de transpassar isso, né? De sermos amigos, sermos irmãos, né? Sim. Temos divergências, muitas. Então você acha que, Sem julgamento. que, o, A gente julga, que é uma né? nova. Mas todo mundo julga. Nova forma. É uma nova forma? Eu não, Que é eu não acho. uma vertente? Ou que? Eu acho que talvez seja uma vertente. A gente ainda não sabe ainda onde a gente vai chegar. Mas assim, a extensão em si Veio quebrar paradigmas. veio pra quebrar. Veio pra quebrar. Porque a gente não quer ser exemplo. E o nosso é isso, mano. O legal nosso é isso. A gente não quer ser exemplo. A gente quer ser verdade. Aí sim. A gente quer ser verdade, mano. Tipo assim, eu quero que o Charles seja o Charles. O Charles não precisa ser o melhor. O Charles tem que ser o Charles. A Quase Roberta, que eu queria te a Roberta matar tem que ser a hoje, Roberta. Vou dormir. Primeiro largou, Que todos têm um objetivo comum, Eu vou xingar né? ele. Isso. É isso aí. Chegou O Lê aqui, tem que ser já- o Lê atrapalhado, ele tem que ser o Leandro atrapalhado mesmo, ele não tem que ser o cara certinho que vai chegar ali, vai subir em cima da mesa e vai Ah, cara. querer conquistar milhões de vidas. Se ele conquistar uma vida, Já ele vai ficar conquistou o feliz. sonho. E ele vai chorar, ele é o Leandro é assim. Isso aí, mano. atrapalhado. Essa é a extensão, mano. Primeira batizada aqui da extensão. Eu acho Teve que assim. batismo ano passado. Tá chegando na época. Fez um ano já, né? Eu acho. Ou vai Foi em fazer. junho, foi em junho ou em julho? É. Ou fez ou vai fazer Foi um no frio, ano. foi no frio. E assim, eu já congreguei em outras igrejas, só que eu nunca sentia no meu coração que é o momento de eu me batizar nas águas. Porque eu entendia que assim, eu só iria quando eu tivesse 100% que eu iria viver aquilo. Só que hoje eu tenho um entendimento que a gente nunca tem 100% de certeza que a gente vai... Mas você achava que era porque colocavam uma... Eu não sei, porque na minha cabeça, assim, eu tava com um pé na igreja e um pé no mundo, vamos dizer assim, né? E a Talvez gente tá, porque, né? A gente- talvez porque eu não tinha essa maturidade também de hoje, né? Porque eu era mais jovem. Mas hoje eu tenho um entendimento de que Cristo transforma, né? Então, assim, nem era o intuito eu me batizar. Na verdade, a gente queria apresentar o Anthony, né? Que criança, né, não batiza, a gente Não queria apresentar. Não, nem apresentar. Já tá com Enfim, 30 anos, Deus já. trabalhou do jeito dele. Já tem que ir na faculdade já. E aí eu tive. Constituindo família. Eu vim aqui pra me apresentar, porque ninguém me apresentou. Sou eu. Eu lá tenho 33 anos. Prazer. Pai de filho, filho. Esquecendo de me A mãe ia me apresentar, mas aí ela se batizou. Os pais já são batizados, já me deram excelente exemplo, né? E assim, não foi o Charles, não foi a Roberta, não foi o Leandro, teu espírito, foi diz o Espírito Senhor. Santo. Foi o Espírito Santo e assim, eu tenho muito que aprender ainda e muito que melhorar, isso é fato. Acho que todo mundo, né? Acho não, certeza, né? Tem, como assim? É um aprendizado constante, né? Mas é isso, e assim, no extensão eu me sinto em casa, eu sinto a minha verdadeira família, assim. Igual o Lê falou, hoje tem parente que não é família. E aqui eu sinto que é uma família mesmo, que é comunhão mesmo, que é troca mesmo, que é isso, que é verdadeiro. A gente não quer ser... Não é que é diferente, né? A gente quer ser simples. Quer ser verdadeiro, não é melhor do que ninguém. Não é criar uma nova técnica de evangelho, não é isso. Você entendeu? Não é uma nova forma de congregar, estamos revolucionando o mundo. Não, é o contrário. A gente quer ir para a essência, que é a simplicidade, que é o amor, que é... E as coisas serão acrescentadas. As demais coisas vão ser acrescentadas, né? Milagres, curas, né? Não é que
né? Poder de Deus. Embates, discussões. Mas a gente não... Embates, a gente briga, né? Bastante. Mas não é... Eu tava falando? Que a gente Uma briga nova bastante. forma de pregar. É a criação de algo, né? Não é uma criação, é o contrário. A gente quer ser a gente. Mas você A gente- concorda que na verdade já foi criado algo de novo? É o ser humano, né? Porque se você parar e olhar, já foi criado algo de novo. Uma nova forma de você Será? entender, compartilhar, caminhar, certo? Se libertar, certo? Sem aquela ritualística, aqueles dogmas, aquelas doutrinas, entendeu? Porque foi criada uma nova forma. E pelo que eu Mas não seria observo, uma única forma? Não seria essa a forma? Então. Se aproximar, se relacionar, conviver. essa é uma forma. Brindar, celebrar, Só que assim- né? Rir. Por exemplo, o que eu penso Chorar. que esse modelo que a gente se encontra a cada 15 dias da forma como é feito, pode ser que esteja acontecendo em outros locais e a gente não saiba, com né? certeza. A gente não saiba. E que de repente, com essa mídia aí que vai para tudo quanto é canto do planeta, começa a se cruzar novamente. Porque assim, a forma como as igrejas vêm hoje arrebanhando, trazendo fiéis para dentro das suas igrejas, para aumentar o maior número de pessoas, o que é que acontece? Existe o momento da decepção. Nem como a menina que estava lá, a senhora que fez o caldo, que eu esqueci o nome dela, que ela disse que ela saiu de um, saiu de outro, outra menina que estava com um bebezinho também. Porque assim, chega um momento que parece que você, a sua mente se abre, você começa a enxergar o todo, mas o todo, não o todo da palavra de Jesus, mas o todo daquele ambiente que você vive. Quando você começa a estudar e a ler um pouco mais, aí você diz assim, opa, a luz se fez, mas se fez no meu cérebro. Então eu agora estou na luz, eu entendi. Entendeu como é que é o negócio? Então, como está sendo feito, é algo que assim, eu não me sinto preso, eu não me sinto na obrigatoriedade de estar aqui todas as vezes que tiver encontro. Eu quero muito estar, né? Eu acho que, de uns tempos para cá, acho que sexta-feira, há 15 dias, foi uma das únicas vezes que eu não vim, porque realmente eu estava trabalhando, não tinha como mudar o plantão. Né, mas assim, é muito saudável, mesmo que hoje eu nem estava muito afim de vir, porque eu estava me sentindo muito mole, meio cansado, achando que a minha garganta podia inflamar mais, entendeu? E eu digo assim, eu não sei, eu vou pensar, até 6 horas, porque eu passei o dia inteiro Mas deitado você não quieto. ia se sentir julgado por isso, né? Não, claro que não. Você já sabe que a Sim. gente não ia... Sim. Isso é importante, Sim. entendeu? Mas eu sei que eu ia estar aqui, mesmo... Não, mas você não estando viesse, lá, né? Exatamente. E hoje quem puxa é você, não a Valéria. É, Valéria. É Verônica. Verônica. Quem é Valéria? A Verônica, quem é Valéria? Quem é Valéria? E eu acho que também tem uma coisa que assim, me chamou demais a atenção e que me faz pensar isso todos os dias, que a Rô fez, que é o que a gente aprende, o extensão, ele tem um nome muito importante. Eu acho que tem um nome perfeito, é você procurar estender os ensinamentos de Deus no seu dia a dia, nas suas 24 horas, todos os dias. É fácil? Claro que não. A gente consegue? Também não. Às vezes, sim, não é fácil, mas também nada na vida é fácil. Mas, assim, o grande exemplo foi o que você fez comigo. Então, assim, acho que a gente tem que procurar realmente levar os ensinamentos de Deus onde quer que estejamos, independente de estarmos felizes, tristes, com poucos problemas, com mais problemas, que, tipo... Você nunca tinha me visto. Então, num treino de um crossfit, a gente conseguiu conversar, fazer amizade, conversar e falar de Deus e criar um vínculo. Espírito Você Santo. fala, Espírito Santo. Você fala, nossa, surgiu. E Eu não lembro o que eu falei. e nem íamos no mesmo horário. E eu fiquei profundamente tocada, querendo te Eu não conhecer, lembro. querendo vir. Falei, nossa, senti Verdade, algo você que me me- chamou muita atenção. A gente tá falando de propósito, né? Então, mandei alguma coisinha de um livro. Começou de propósito. Então, começou de assim, propósito. você vê, de propósito. Então, onde quer que estejamos, podemos ser a luz que alguém está precisando, a palavra que alguém precisa ouvir. E você não tá lá, você não vai lá com esse objetivo, mas você tem que ir com objetivos que Deus está dentro de você e na medida Natural, do possível. né? Se você carrega ele, ainda que fraquinho, de vez em quando ele... Você vai ser a luz para alguém, você vai ser a palavra de conforto que alguém precisa.
Leandro, você Leandro, fala aí daí. como é que é a busca dos temas, como que chegou essa ideia de ter um tema numa sexta-feira. Por que sexta-feira? Nossa, nem Fala só ninguém um sabe o que é pouquinho. sexta-feira. Fala com É difícil, né? Foi, porque encaixou, né? Porque todo no mundo sábado fala, ninguém todo trabalha, mundo fala ninguém que sextou, não. sextou, e hoje em dia o sextou nosso é uma extensão. Sextou. Nossa, Eu trabalho. É bem se a gente fosse falar tudo desde o início, cada um participou de um pedacinho, assim, do início, né, das reuniões. Porém, isso daí já está no coração da Rô e do meu, assim, há um bom tempo, desde que um dia Deus pegou e falou para mim, que minha esposa até se preocupou um pouco comigo. Se preocupou porque eu peguei e falei assim, nós precisamos ser quem nós somos. Para que se alguém tiver que mudar, e Jesus quiser mudar a gente, ele veja nós, e não uma máscara que nós vestimos. Lembra disso? Há muito tempo. E nisso daí você vem em altos e baixos, e vem se conhecendo. E eu acho que é o primeiro passo para a gente se apresentar verdadeiramente para as pessoas quem nós somos. Nós temos que primeiro mostrar para nós mesmos e para Deus. E aí a transformação é natural. E desde que aconteceu isso, a impressão que nós passamos é que a gente tinha meio que se decepcionado com igrejas e estávamos longe de querer alguma coisa. E nós sempre tivemos no coração de juntar pessoas. Sempre teve no nosso coração para qualquer bem, qualquer dom, qualquer coisa que Deus tivesse colocado nas nossas vidas, ela não serviria simplesmente para nós. Não tem propósito, não tem motivo se não for para o corpo, se não for para pessoas. Não em casa, nem sítio, nem jantar, nem dinheiro, não tem. E isso foi naturalmente acontecendo. A vontade já estava no coração e de repente chegou uma hora, do nada, eu e a Rô, chegou uma hora que aquilo foi sufocando a gente. Sufocando verdadeiramente, assim, ó. Falou, cara, onde é que vocês estão achando que vocês vão chegar parado? Sem se mover. E aí a Rô falou assim, eu preciso fazer alguma coisa. O quê? Não sei. Deixa que primeiro vamos abrir a porta de casa. Eu quero definir um dia pra gente, enfim, se reunir com quem quiser vir conversar um pouco, de falar um pouco de Deus e do amor que Ele tem por nós e de transformação e de coisas maravilhosas, mesmo a gente passando por várias situações. E foi acontecendo. Eu nunca tive no coração assim de imaginar alguma coisa, uma forma, isso, sabe? Por isso que muitas vezes me perguntavam o que é e eu mesmo não sabia explicar. o Álvaro perguntou. Mas quando o Álvaro quando o Álvaro veio conversar, eu já tinha alguma coisa. Então, mas aí eu queria entender qual era a pergunta deles, né? E, né, por quê? Não no sentido de que era uma dúvida, ou estava duvidando do que eu estava fazendo, ou a Roberta, onde está querendo chegar, tal. Mas e sim porque talvez se quisessem convidar alguém para estar com a gente, o que eu faço? É uma igreja? É uma célula? Vamos falar de quem direciona, qual é o entendimento, quem é isso, enfim, mas não por dúvida do que a gente estava fazendo. Isso daí é sim para esclarecer mesmo. E ali a gente já tinha o entendimento, tanto que o nome, né, extensão, a Rô já tinha falado assim, eu não sei, eu só sei que, eu não sei porquê, mas eu sei que é para estender alguma coisa. É no intuito de que não fique restrito. A gente não tem, nós não temos nenhuma necessidade de juntar pessoas para que elas fiquem presas a algum sistema, alguma coisa, algum formato, nada, é o contrário.
Se você faz parte de uma igreja, continue indo na sua igreja. Se você faz parte de um grupo, de uma célula, continue indo. Se você tem os amigos do futebol, continue indo os amigos do futebol. Faça por quê? Porque é o que você recebe aqui, ou entrega aqui e recebe alguma coisa, ou nessa troca você vai sair daqui e levar para algum lugar. Porque não tem lógica a gente trazer tudo para nós e não apresentar alguma coisa para as outras pessoas em qualquer parte que a gente seja. Então, por isso extensão e foi acontecendo. Então, familiares, amigos, convidados de amigos, pessoas que fizeram parte da nossa vida já há muito tempo lá atrás, né, Fabião? Mas que a gente tem um carinho, que a gente sabe que nós não deveríamos ter nos afastado nunca, porque não é o intuito. Não significa em espaço, não estou nem falando de espaço, estou falando de relacionamento mesmo. E enfim, que foi acontecendo e está acontecendo, né? Não é nada. Não imagino muitas e também não imagino poucas pessoas, mas eu imagino vidas sendo tocadas de alguma forma. É igual a Bruna falou, ela falou uma coisa que é bem pertinente ao que a gente sente. Ela falou, me sinto em casa. E eu falo, gente, eu queria que isso fosse transformasse numa casa mesmo, né? Que a gente se... Quantas pessoas não saem? Né? Eu falei, e se crescer, mesmo. E se multiplicar? Eu falei, nossa, se um dia, se Deus falar para fazer uma coisa grande, eu queria uma casa grande, para continuar com parentes de casa, cada um na sala, conversando, sabe? Não 4 paredes que só um fala e o outro obedece. Esse é o meu pensamento, tô falando a minha viagem da minha mente, né? Podia ser que é legal a gente se sentir em casa mesmo, né? Sim. Mesmo que seja as 4 paredes que eu se tiver... Não consigo nem imaginar, porque a gente não tem pretensão nenhuma, né? Ela é muito assim mesmo, desde o começo, lá no outro apartamento até esse aqui. Ela fica agoniada, ela quer que todo mundo tá confortável, ela quer que o pessoal... Como se realmente fosse a casa dela mesmo, tipo assim, quero que você esteja em casa. Já eu leio mais sossegado, não, mano, vai dar certo, é isso aí, a gente é isso aí. Lá em Guararema, quando a gente teve aquele evento lá que faltou a luz lá e tal, eu e o Leandro conversando e a Roberta piada, não acredito nisso. E deu certo, mano, deu certo, foi topzera. Só vocês foram, né? Não, só vocês não. Aquilo foi algo tão pequeno, né? Faltar a luz que a gente nem lembrou. Você vai a luz do Espírito Santo. É a luz do Espírito Santo. Você vai pensando em Deus, você vai com outro propósito. Cadê a luz? Calma, amor, vai dar certo o caramba, mano. Cala sua boca. Caramba, cadê a fé? Roberta com o zoião desse tamanhozinho, ó. Era telão, era olha aqui, ó. música, ensaio, não sei o quê. Então, mas foi muito bom. Eu mostrei pro Cauê, né? Os vídeos. Uhum. E o Cauê também foi numa conversa, né? Do cabeleireiro. Nem lembro que eu te falei também. Como que eu te chamei. Você já estava conversando, você estava chamando as meninas lá. E aí eu cheguei e você falou... Você falou, deixa eu ir. Você também está convidado, viu, Cauê? Você lembra? Agora? Não, lembro que eu conversei com ela. Aí, mas não, vai em casa, tal, nós vamos fazer essa sexta-feira, não sei o que. E elas não vieram, mas eu vim. Olha que engraçado. É engraçado, né? Aí você joga a semente, né? Você tava falando no grupo lá que você se sentiu à vontade, você tá gostando e tal. Conta aí pra gente aí como é que é. Como é que foi sua experiência? A minha vida, assim, até o momento, eu sempre vivi convivência com a palavra de Deus, a Bíblia na minha casa, com os meus pais, etc. Então, eu já tenho esse hábito, de estudos bíblicos para idosos, para crianças. Então eu já fiz muita coisa. E aí eu dei uma afastada mas não adianta, né? Quando você tem a coisa dentro de você, não tem quem te tire. Não é nada externo vai tirar. Eu não sabia que você já tinha interesse, já estudava. Porque a gente nunca conversou, porque fica aquela visão só do salão, né?
só do profissional, né? Acaba esquecendo do pessoal. A gente é assim, a gente é muito assim, né? A gente é. A gente é muito assim. Quando na verdade. Profissional, a gente esquece, muitas vezes esquece o pessoal. A gente coloca como sendo algumas coisas dos nossos afazeres como sendo o principal, e quando na verdade elas são ferramentas para a gente estar junto. Só isso. E você A percebe, né? Para que a gente. E as coisas linkam, né? Você viu, na academia você conheceu ela. Valéria. Verônica. Quer me colocar em Lá no salão, o Cauê falando sobre isso aí, tá vendo? Atividade diária, né? Tipo, coisas rotineiras. Não, eu falo da frentista, né? Já chamei pra jogar bola e ela já foi jogar bola, frentista. Eu falei, quem é esse aí, Roberto? Eu falei, você foi do posto de gasolina? Aí vai fazer amizade. E olha que eu te conheço desde solteira, né? Você e a Camila. Nossa, solteira, é verdade. Conheço vocês há muitos anos. É engraçado como fica uma imagem de um momento e a gente nunca conversa sobre outras coisas, né? Então você jamais iria imaginar. Porque o ambiente nunca me favoreceu de conversar sobre isso. Agora, que é uma coisa que estava dentro, é assim, às vezes a vida faz assim, você pega todo aquele conhecimento, todo aquele envolvimento que você tem com a Bíblia, e você fecha numa mala, guarda aqui e segue a vida. Só que vai ter uma hora que você vai ter que voltar para organizar isso que você deixou, que faz parte de você, não tem como. É, quando você, uma vez você sente, uma vez você recebe, você não consegue... Você pode ficar um tempo sem, mas você sempre se cobra, etc. Então não é que eu fiquei totalmente sem, é que eu ficava comigo, entende? Então eu tenho minha Bíblia desde criança, eu sempre tive Bíblia. E é uma coisa que estava no meu coração, né? Porque eu sou da época que tinha aula de religião na escola, e a escola estadual. Não era a escola estadual que era a melhor escola. É verdade, né? Eu corria para aula de religião. Quando tinha aula de religião que era contar histórias bíblicas, eu saía correndo. Eu saía correndo do recreio para eu sentar na frente. Deus já tinha uma promessa. Eu queria ver o professor pegar, ou a professora pegar assim, aqueles bonequinhos e colar assim, com velcro na lousa era um tecidinho, Um velcro? Tipo camurça. Aí e tinha os personagens num baú. Então eu ficava fascinado, e era lindo, e pareciam nos livros. Você gosta de história, né? Você gosta de... Sim, aí contava, aí colocava camelo, aí colocava não sei o quê, aí falava de Jesus e não sei o quê. E emociona, né? Eu já não gostava da aula de religião. Engraçado, né? Talvez a forma com que era aplicada pra você, porque é bem lúdico do jeito que foi apresentado pra ele. Não sei se pra você foi. Eu estudei em escola de padre. 8 anos, assim, eu também, de não freira. era Eu estudei depois. Era um mas padre eu que ia lá na disso. frente, ele não, assim, ele fazia missa, ele não dava aula, então só criança, ele não tinha muito jeito. É, de verdade. E a gente era avaliado, então daí você ia, né? Porque você tinha prova. Mas não era uma forma lúdica bacana, assim. Altura. Eu achava meio chatinho. É, então. Engraçado. Aí eu achava lindo do Beto, ele colocava os camelos. Olha isso! Ele colocava... Então, pra mim aquilo, eu nunca tinha visto aquele bicho. E aqueles caras com aquelas roupas assim, com aqueles capuz, aquelas cordas assim, amarrando, assim. Era um desenho, então. E ficava igualzinho, eu via nos livros, entendeu? Mas era igualzinho, então eu tive a chance de ver o bonequinho do livro que tá parado na página lá, estagnado assim, em movimento lá na lousa, entendeu? Eu gostava. Que legal. Você imaginava a história daqui e transformava. Então, a gente é criança, certo? Como adulto, quando a gente lê um livro, a gente já formaliza na mente um monte. Vocês já sentiram isso? Sim. Forma assim uma imagem, assim, eu criava um mundo ali, entendeu? E fora que se sabe, né? É uma educação, a Bíblia, eu acho que ela ajuda a te evoluir até a parte de... Cognitivo? Eu acho, sinceramente. Porque você aprende muitas palavras que você não usa no dia a dia. Quais BC? Nossa, fora que você fica entusiasmado para pesquisar as coisas.
Então, por exemplo, eu falo que eu gosto de história. Eu gosto de história, Eu sempre não. gostei de história. Nunca gostei de por história, causa engraçado. da Bíblia. Eu não. Eu também gosto. Vamos, Fá. Você que veio pela segunda vez agora. É, as recém-nascidas. Recém-nascida. Cadê a TT? Fui convidada pela Valéria Verônica. Valéria, terceira. Ela também não sabia me explicar direito o que era. Então eu já eu não não fiz sabe o que muitas era. perguntas porque eu não quis deixar ela encabulada. É verdade. Amiga, vamos num grupo de oração, algo assim, no encontro. Encontro. Aí mas é de alguma religião? Porque a gente quer logo saber se vai ser aceito ou não, né? Ai, que horror, gente. Aí ela falou, Mas ela já foi não. aceita? Não sei, não fiz essa pergunta. Aí Probatório. ela falou, sem compromisso, a gente vai falar de Deus, não tem religião, não Good tem vibe. julgamento. A Roberta é muito gente boa. Nem falou dele. No after. É essa coisa de mulher, entendeu? A Roberta e tal. Aí eu vim, gostei bastante, me senti super acolhida pelo que ela falou. Me senti à vontade, já falei logo no primeiro dia, né? É verdade. Já fui O falando. primeiro dia foi bem. Tinha Tinha menos pouca gente. pessoas, foi aqui mesmo no salão. Mas já falei, já me senti à vontade, já falei. Apesar que eu me sinto à vontade um pouco mais fácil. Mas foi muito bom. Aí depois, por N motivos, eu não consegui vir nos próximos encontros, mas hoje estou aqui. E até a Roberta me falou hoje, nossa, mas parece que a gente se conhece há mais tempo. E é a segunda vez que a gente se vê, né? Engraçada, né? Então Porque- é realmente assim, acho que toca no coração de cada um de uma forma, né? E eu me sinto realmente muito bem. O Álvaro me perguntou da primeira vez que eu vim se eu tinha dormido mais leve, mas eu falei, nossa, eu flutuei na minha cama, assim, foi tipo o que eu falei. E tenho certeza que hoje eu vou flutuar de novo na minha cama. Muito bom. E agradeço muito o convite da Verônica. Aí, Verônica. E o acolhimento de todos vocês, né? Nem vou falar dos anfitriões, que é óbvio, mas de todos. Eu me senti acolhida por todos mesmo. É que é essa a intenção, passar que todo mundo faça isso, né? Não é a gente, né? Sim. Né? Todo mundo é legal aqui. Você, Aline. Só que você não começa. Aline. Não. A gente que é acostumado a chamar A câmera já tá em você, já. Pra você, acostumado a chamar você pra uma balada, pra alguma coisa, aí quando a Bruna te chamou pra ir pra um... Pra ir pra balada, eu não fui embalada. Não, tô falando assim, normalmente as pessoas chamam você pra um barzinho. Ainda mais pra uma algum lugar. sexta, né? Aí fala assim, vamos na sexta-feira, vamos ali aprender um pouco mais sobre a palavra. Porque na hora, assim, quando ela falou pra você isso, Falei, você se espantou ou você já falou, vamos, Falei logo. bora? Mas você já ia em alguma igreja? Já. Eu já ia. Todo mundo aqui já ia? Já tinha algo? Eu não. Tava parado. Igreja? Você não ia Tava né? parada. Não, igreja? Deixa ela terminar de falar, né, Roberto? Deixa ela terminar de falar. É conversa natural. Deixa ela terminar de falar. Puxa, falaram diferente, não era entrevista. Pode falar. Me cutucando aqui. Mas na hora se espantou isso? Porque não é normal hoje em dia, né? A molecada de hoje em dia, tipo, molecada que eu falo assim, 30 anos. Você que é o entrevistador? Só pra saber. Não, É, isso que eu ia perguntar. é normal, tipo assim, vamos na sexta-feira Tira o copo de aprender cerveja. sobre a Bíblia. Aprender sobre a palavra. Não é normal hoje em dia, velho. Mas como que você chamou? Eu mesmo, eu nunca escutei de um amigo meu falar assim, mano, vamos ali Na sexta-feira, aprender. Na sexta-feira ainda, pior ainda. Na sexta-feira, Toda é. sexta-feira, aqui, ó, meu celular tá aqui, ó. Pô, vamos ali no barzinho, vamos ali jogar bola, vamos não sei o quê. Agora, aprender sobre a Bíblia, Na sexta-feira. na sexta-feira, no sábado, no domingo. Como é que foi pra você? Como É que você chamou? pegou a pessoa errada, né? Eu não vou em barzinho e não vou Não, embalada. sim, mas... Fica em casa, toma... Então não foi. Vamos sair do anonimato? Eu falei, Não precisa disfarçar, não. não teve isso que você tá querendo que tivesse, não teve, entendeu? Não teve spoiler? Não teve isso, não teve. Não vou poder mentir. Mas você gostou? Gostei, me sinto super bem, tô em casa. Tá voltando. Vai que é quem volta porque gosta, né? É, já vim várias vezes. É toda a minha folga de sexta eu tô aqui. Tudo natural. Voltou porque gostou. Veio até de crocs uma vez. Venho, se bobear até de chinelo. De meião e Não, crocs. e assim, ninguém sabe, eu e a Aline, a gente se conhece mais tempo, a gente trabalhava junto, e a gente se conhecia muito mais tempo do que a Bruna com ela. Aí eu me tornei mais amiga da Bruna do que dele. Graças a Deus, né? Sabe, é isso. Olha isso. E aí, Porque a minha por intimidade- coincidência, quem chamou ela foi a Bruna, tipo assim, não, eu já saí da empresa Mas já. você chamou pra quê? Falou, vamos ali. Vamos ali orar, amiga. É porque a gente já conversava muito, né, de Deus, de Jesus, eu e a Bruna. Então a gente já conversava sobre isso.
Tanto que eu fiquei muito feliz quando ela falou que ia se batizar e tal. Você é batizada? Eu sou batizada na Assembleia. Então, a gente já tinha essa conversa já. E a Sandra e o Fábio? Vai, Sandra. E aí, Sandra? Como é que foi o Daí a câmera pra mim, retorno Fábio. Eu não lembro como eu chamei você. retorno pra rever os seus amigos antigos, as antigas? Foi falando. Eu sempre acompanhava, né, ela, né, no Instagram, né, assim, no Facebook, mas ficamos muitos anos sem, né, sem se ver, sem se encontrar, e também... Por quê? A igreja dividiu. Vai pular isso aí, viu? Não é pra editar não isso aí. A igreja Depois não, pode que nós editar, saímos de lá... dividiu. E foi revelado. Depois que nós saímos de lá... Foi da... Ah, não. Mas lá também foi revelado. Foi. Sim, só que não ia. Ai, gente, fica quieto. Fala aí, continua. Corta. Posso Não, falar? foi sim. Ai, já tá brava comigo. Então, assim, nós tipo, perdemos o contato, vamos dizer assim. Mas eu, Fábio, a gente sempre gostou muito, né, do Leandro e da Roberta. E a gente sentia, sabe, saudade, né? A gente via e tal, mas a gente não tinha mais convívio, né? E aí teve um dia que a Roberta me mandou mensagem, só que antes a Marilda tinha pedido o meu telefone, e aí na sequência você mandou mensagem, então ela falou que você que pediu. Ah, eu pedi o seu telefone pra ela. Ah, sim. E aí você mandou mensagem. O que eu falei? A gente conversar. Oi, tudo bem? Como que você Besteira, está? né? Tal, Como você fala. Tipo normal. E aí você me falou dos encontros que, né, que tinha, né, que ia ter lá também no final do ano, em Guararema. E aí eu falei pro Fábio, né, que você tinha mandado mensagem. E aí passei o contato, né, e aí a gente veio. Ele falou que Fábio tocar no evento. Entendeu? E aí a gente voltou assim. Mas assim, tudo tem a mão de Deus nisso, né? Tipo, não é, por acaso, né? Tudo tem a mão de Deus, né? Porque nós também estávamos assim, sem congregar, né? O Fábio estava assim, no momento bem, né? Tipo assim, digamos que desacreditado, né? De tudo, né? Desviado. E a gente... Nem bebeu. Quando a gente começou a vir, eu fiquei muito feliz, né? Porque o Fábio, ele tem, né, tipo, um ministério, o Fábio tem um chamado, o Fábio faz um monte de coisa, né? Chega, minha esposa, você tá falando tudo. Tá? Tira a bola. É videomaker, Sabe, se você der uma igreja ali pra ele sozinho, ele Eita, puxa saco, faz um puxa saco. Essa parte aí. Ele pega, ele louva, ele. Não, mas então assim, né? Essa parte eu vou cortar. Ver o Fábio parado, né? Pra mim era muito difícil, né? Tipo, então... Dou uns talentos enterrados, hein, Fábio? Você canta, você só não dança, né, Fábio? Eu danço. Eu Se bobear, dança também. me sinto muito feliz, né, hoje, né? Também a Mariana gosta, não gosta, filha? Ela gosta de estar aqui também, né? Então isso é muito importante. Ah, então, ela falou que antes de você mandar mensagem, que ela me lembrou que você existia. Mentira! Mentira! Como que ela lembrou? Como, filha? Ela lembrou do nada. É? Santo aí, ó. Eu já tava... Lembrou da Lorena, né? Que ela, né, era pequenininha, né? Quando ela tinha 5 anos, eu acho, Ela era quando a Lorena pequenininha, nasceu. ela era pequenininha na igreja, ela lembrou da Lorena, ela era bebê de colo. Lembra? Então, um momento de reencontros, né? Que engraçado. E de encontros, novos encontros. É sobre Deus. Fechou com chave de ouro. E Deus une, né? Une propósitos. Intimidade com Deus. Estamos no processo.